Tudo bem, pessoal? Estamos devidamente descansados, certo? Vamos voltar aqui para a terceira parte da nossa videoaula. Como eu tinha comentado, a gente vai focar nos diagramas da OML, naqueles 13 diagramas, quais são eles, uma visão rapidinha de cada um deles. Depois, nas próximas videoaulas do curso, a gente vai entrar em cada um deles e contextualizar o momento da análise aonde cada um deles se adequa, para que serve, e vamos ver como elaborar cada um deles em detalhes. Nessa aula a gente vai só conhecer, ter um primeiro contato com cada um deles, ver quais são eles, por que existem e de alguma forma, em alguns casos, até como eles se completam, ok? Vou começar então falando do diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso é um dos mais genéricos e mais conhecidos da OML. Qualquer pessoa que você conversar aqui conheça de OML vai conhecer ou já elaborou um diagrama de caso de uso. Ele normalmente é utilizado na fase de levantamento de requisitos. Então olha que legal, ele já é um diagrama que vem desde lá do início, naquele momento em que a gente está fazendo o levantamento e a análise. Ele é um diagrama que já nos ajuda na própria identificação das funcionalidades e dos requisitos que o meu cliente vai ter, que o meu sistema vai ter. Por isso mesmo ele serve de base para outros diagramas. Outros diagramas usam o diagrama de caso de uso como base para poder evoluir o que deve ser feito no sistema. E ele identifica, o principal propósito dele é identificar as funcionalidades e os serviços que o meu sistema deve fornecer para o meu usuário, assim como quem são os atores, quais são os papéis que vão interagir com o meu sistema. Então esse diagrama basicamente vai fornecer uma visão de o que o meu sistema deve fazer, quais são os serviços e funcionalidades e quem interage com o meu sistema em termos de entidades, em termos de papéis. Ele é uma visão generalista de como que o sistema irá se comportar frente ao usuário. Então, quando eu pego um diagrama de caso de uso, teoricamente eu vou conseguir perceber para que o meu sistema existe, ao que veio ao mundo o meu sistema, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, quem que usa. Então esse é um diagrama de caso de uso. Aqui um exemplo, a gente tem os atores, que são representados pelos bonequinhos, e a gente tem as funcionalidades que são representadas pelos círculos, ok? E aí, cada ator interage com uma ou com outra funcionalidade. E aí os detalhes a gente vai ver mais para frente, do porquê das setinhas. Algumas são pontilhadas, outras são contínuas, uns relacionam com os outros, como que é esse relacionamento entre os casos de uso, que são os círculos, e os atores, que são os bonequinhos, e o que significa cada um desses elementos que está aí representado nesse relacionamento. Mas basicamente a ideia da visão desse diagrama é nos permitir entender quem faz o que no meu sistema, quais são as funcionalidades e serviços disponíveis para cada um dos envolvidos. Okay? Na sequência, a gente vai falar sobre o diagrama de classes. O que é o diagrama de classe? Primeiro, provavelmente é o diagrama mais profundamente utilizado na OML. Dificilmente você vai ver um projeto de software orientado a objeto que não contém um diagrama de classe. Eu mesmo, para falar a verdade, nunca fiz uma análise de um projeto sem escrever um diagrama de classe. Eu gosto de começar as minhas análises com o diagrama de classes em paralelo com o diagrama de caso de uso. Eu já vou fazendo uma primeira visão do diagrama de classe numa versão de estrutura de sistema, e esse diagrama me permite representar isso. Então ele me auxilia muito no entendimento de como o sistema vai ser. E todo o sistema praticamente vai ter um diagrama desse. Ele é utilizado na construção do modelo de classes do meu sistema, tanto no nível de domínio quanto no nível de especificação. O nível de domínio é aquela visão estrutural do domínio, do escopo do meu sistema. O nível de implementação já é como que as classes serão de fato implementadas em termos de estrutura. Essas duas visões me permitem perceber qual é a estrutura de classes, a estrutura de objetos, aonde as informações da minha aplicação vão ser armazenadas. Okay? Ela é apresentada na forma de atributos e métodos que cada uma das classes tem, assim como os relacionamentos que cada classe faz
uma com as outras, ok? É diferente, e aí para quem já conhece, vou até já colocar na visão do diagrama aqui, é um diagrama semelhante ao diagrama de dados de um banco de dados, ok? Mas não é a mesma coisa. Existe inclusive uma tradução do diagrama de classes para o diagrama de banco de dados, onde as classes e as relações entre elas mudam. Então muita gente confunde diagrama de classes com diagrama de banco de dados, apesar de semelhante, não é a mesma coisa e você não deve simplesmente pegar um diagrama de classes e traduzir para o seu banco de dados, porque isso pode te dar uma visão errada. Principalmente se o diagrama de classe estiver no nível de domínio, aí realmente não serve mesmo. Basicamente, eu tenho as classes que são representadas pelos retângulos ou quadrados, né, dependendo do formato aqui. Aí eu vou ter para cada uma delas o nome da classe, os atributos, os métodos e as setinhas aqui vão representar os relacionamentos que uma classe faz com a outra. E aí eu vou ter toda a minha estrutura de classes e como ela se relaciona dentro desse diagrama aqui. Na sequência, a gente vai para o diagrama de objetos. O que é o diagrama de objetos? Ele é diferente do diagrama de classe, apesar de semelhante. E ele é complementar ao diagrama de classe. Então ele é um diagrama que está intimamente associado ao diagrama de classe. Ele representa classes também, da mesma forma que o diagrama de classe representa, só que a visão dele, o foco dele, é diferente do diagrama de classe. Então, qual é a visão que o diagrama de objetos fornece? Ele fornece uma visão dos valores que estão armazenados numa classe em um determinado momento da execução do meu sistema. É diferente do diagrama de classe, que vai me mostrar qual que é a estrutura de classes utilizada para armazenar informações. Esse aqui, ele vai mostrar os valores das instâncias das minhas classes. Então, em um determinado momento da utilização, a classe X está com essa estrutura e possui esses valores armazenados nela. Então, é para isso que serve o diagrama de objetos. Ele também fornece uma visão do relacionamento entre as classes, mas no nível de instância. Então, qual é o número de instâncias que está relacionado uma com as outras, no caso, né, durante a execução do meu sistema. E aqui está um exemplo do meu diagrama de objetos. Então, a gente vê que cada uma das classes representa apenas atributos. Uma diferença é que aqui os métodos já não estão representados. E os meus atributos, se vocês olharem bem, eles já têm os valores dentro desse diagrama. Então eu já sei qual é o valor que cada atributo possui nessa representação aqui. Por quê? Porque, mais uma vez, eu estou representando uma visão durante a utilização, durante a execução do sistema, num determinado momento, onde as classes se relacionam dessa e daquela forma e possuem esses e aqueles valores. Então essa é a ideia do diagrama de objetos, por isso ele difere do diagrama de classe. Na sequência, a gente vai ver os diagramas de pacotes. O que são os diagramas de pacote? Os pacotes aqui são muito semelhantes aos diretórios que a gente tem no computador da gente. Para que servem os diretórios? Para poder agrupar as informações. Imagina você abrindo o meu computador ou o Windows Explorer e tivessem todos os arquivos dentro de uma mesma pasta e você quisesse achar alguma coisa, seria uma bagunça. Então o diagrama de pacotes é uma visão semelhante. Ele não serve só para isso. É uma visão semelhante à estrutura de diretórios de um Windows Explorer, por exemplo. Ele é um diagrama estrutural e tem por objetivos representar os módulos e os submódulos e a forma como eles estão organizados. E aí sim os pacotes distribuem e agrupam as informações do meu sistema. Eu posso ter diversos módulos, esses módulos podem estar separados. Eles podem ser usados de maneira independente ou associados a outros diagramas, então eu posso ter mais de um diagrama e diferenciar um do outro através dos pacotes, e ele pode ser usado para agrupar elementos que estão semanticamente relacionados. E aqui é outra coisa que o diagrama de pacotes faz e que aí difere simplesmente da visão estrutural. Quando a gente estiver vendo os detalhes mais para frente, a gente consegue, por exemplo, determinar questões relacionadas à visibilidade dos elementos, quem que pode acessar o que, qual elemento que está visível a qual componente dentro da estrutura. Isso
a nível de atributo de uma classe, se a gente quiser. E a gente consegue determinar isso e organizar isso semanticamente com o diagrama de pacotes. Okay? A visão desse diagrama é uma visão bem simples. A gente tem basicamente os pacotes representados pelas caixinhas e a orelhinha em cima com o título e as setas dizendo como que esses pacotes se relacionam uns com os outros. E aqui dentro de cada pacote, obviamente, eu vou distribuir os elementos que estão estruturalmente agrupados de acordo com a lógica do meu sistema. Na sequência, a gente vai falar sobre o diagrama de sequência. Nada mais justo, correto? O que é o diagrama de sequência, gente? O diagrama de sequência vai se preocupar com as mensagens que são trocadas entre os objetos, mas ele não se preocupa simplesmente em dizer quais mensagens são trocadas. O foco desse diagrama é a sequência temporal da troca de mensagens. Então, dentro da linha de tempo, quem conversa com quem, em qual sequência. Esse é o foco principal do diagrama de sequência. Por que eu estou frisando isso? Porque existem outros diagramas, e aí a gente vai ver o próximo, inclusive, que é o diagrama de comunicação, que ele foca em quais são as mensagens trocadas, sem se preocupar com a ordem ou a sequência de troca de mensagens. Esse aqui, muito mais do que se preocupar com quais mensagens são trocadas, ele tem uma visão muito focada na sequência de troca dessas mensagens. Se eu inverto uma sequência de troca de mensagens entre duas classes, eu estou invertendo, de repente, ou alterando o funcionamento do meu sistema, ou de repente invalidando. Então esse diagrama tem um enfoque muito grande nisso. Ele vai identificar o ator ou a interação que origina a troca de mensagens, isso é normal. Normalmente ele está associado a um caso de uso e se apoia no diagrama de classe. Então normalmente ele vai pegar uma funcionalidade de um caso de uso, as classes estruturais que estão relacionadas àquele caso de uso, e aí vai descrever como que essas classes trocam informações, trocam mensagens entre elas ou invocam métodos umas das outras dentro de uma sequência de tempo. Okay? Então representa a comunicação dos objetos envolvidos no processo de chamada de método disparado entre um objeto e outro. E aqui a gente vai ver um desenho do diagrama de sequência, onde a gente tem um ator lá em cima, que é o cliente. A gente tem classes representadas aqui como conta comum, por exemplo, a interface do banco, o controlador do banco. A gente tem uma série de elementos que mais para frente a gente vai entender o que são eles e por que são representados de forma diferente. E aqui, durante o diagrama, a gente vai vendo uma sequência de troca de mensagens. E vocês podem observar que o início de uma seta vem da sequência do fim da outra, e as setas vão sendo trocadas numa sequência de cima para baixo. Essa é a linha do tempo. Meu diagrama é vertical, e aí de cima para baixo eu tenho troca de mensagens entre os elementos dentro de uma sequência. Essa é a visão que o diagrama de sequência vem dar. Esse é um diagrama muito usado também, eu gosto muito de usar esse diagrama, porque ajuda a poder definir alguns conceitos e a funcionalidade em alguns pontos com um detalhe muito maior. Na sequência, a gente vai falar do diagrama de comunicação, que é o que eu tinha citado. Ele antes era chamado de diagrama de colaboração até a versão 1.5 da OML. A partir da versão 1.5 que ele passou a ser chamado de diagrama de comunicação. Então, se vocês verem algum material aí falando de diagrama de colaboração, muita gente usa esse termo até hoje, é isso. Ele é o mesmo do diagrama de comunicação, ok? Ele é fortemente relacionado ao diagrama de sequência. Como eu disse, ele também mostra quais são as mensagens trocadas entre uma classe e outra, quais são as informações trocadas, só que o enfoque é que diferencia um diagrama de sequência de um diagrama de comunicação. No diagrama de sequência, o enfoque é a temporalidade do processo, a ordem, a sequência temporal em que as mensagens ocorrem. Já no diagrama, deixa eu voltar. No diagrama de comunicação, o foco é na forma como os elementos estão vinculados e quais as mensagens são trocadas entre si. E ele não tem essa preocupação extensiva com a ordem em que as mensagens ocorrem. Então aqui agora sim,
eu tenho uma visão do diagrama de comunicação. Mais uma vez, eu tenho um ator, eu tenho os elementos e aqui eu tenho as mensagens sendo trocadas. Então esse diagrama me diz quais mensagens são trocadas. Eu tenho sim uma ordem de troca de mensagens. A gente vai ver que elas estão numeradas. Mensagem 1 lá em cima, a 2, depois 2.1, 1.1. Mas se vocês perceberem, ele não me dá uma visão clara de sequência de troca de mensagens. Ele me dá uma visão de quem conversa com quem. Esse é o foco, ok? Então, por isso ele é diferenciado do diagrama de sequências. Na sequência, diagrama de estados ou de máquina de estados, ok? Ele demonstra o comportamento de um elemento do meu sistema num momento finito das transações em que ele executa. Traduzindo, né? Não fica muito clara essa colocação. Traduzindo, o que um diagrama de estados representa? Ele representa quais são os possíveis estados que uma classe ou que um objeto do meu sistema pode se encontrar em um determinado momento do meu sistema. Ou, se eu não quiser falar de um determinado momento, todos os possíveis estados que um objeto do meu sistema pode se encontrar e quais são os eventos, quais são os momentos que levam ele a mudar de um estado para o outro. Okay? Traduzindo, deixa eu pegar o exemplo aqui que vai ficar... Pulou de novo. Desculpem, passou 2. Um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Eu tenho aqui os meus objetos e aqui eu tenho as setas que representam as mensagens que fazem com que esse objeto mude de um estado para o outro. Então lá no início eu tenho o objeto que está no estado de consulta de conta, a conta está sendo consultada naquele momento. Depois, no outro momento, eu estou validando a senha, aí ocorre um evento, eu já estou consultando o saldo, ocorre um outro evento, eu já estou apresentando o meu saldo. Então, ele representa quais são as mudanças de estado e quais são as transações ou os eventos que ocorrem que fazem com que um estado altere para o outro estado. Com isso, eu tenho todas as possibilidades de estado que os meus objetos podem se encontrar, que é uma das características de um objeto. Mais para frente, nas próximas videoaulas, a gente vai entrar em detalhes sobre como ver isso, então isso vai ficar mais claro. Diagrama de atividades. Diagrama de atividades é outro diagrama que eu uso muito, ok? Ele é bem casado com o diagrama de casos de uso, eles se completam. E o diagrama de atividades, ele é uma variação que surgiu a partir da UML 2.0 e aí ele passou a ser considerado um diagrama independente. Até o UML 2.0, o diagrama de atividades, ele era uma simples variação do diagrama de máquina de estados que a gente viu anteriormente. A partir da 2.0 ele passou a ser um diagrama independente. Ele preocupa-se em descrever quais são os passos percorridos para a conclusão de uma atividade, sendo que dentro do diagrama de atividade a gente encontra fluxos e processo de tomada de decisão. Então, quando a gente, lembrando da programação, quando a gente está lá naquelas estruturas de tomada de decisão, o if, né, do código, a gente consegue representar isso no diagrama de atividade. Então, o meu fluxo está seguindo numa direção. Se acontece alguma coisa, ele vai para um caminho, se acontece outra, ele vai para outro caminho. Isso ao longo da tomada de decisões de um dos meus processos. Então, cada um dos meus processos elementares do meu sistema pode ser traduzido no diagrama de atividades, onde eu vou entender o que acontece, o fluxo que eu vou seguir e quais são os desvios de fluxo, tomadas de decisão que eu vou ter durante aquele processo. Pode ser um processo completo e complexo, ou pode ser uma simples atividade, que eu vou representar no diagrama de atividades. O nível de detalhe que o meu diagrama de atividades vai representar, vai estar relativo a isso. Então eu posso estar representando um processo macro, onde eu vou simplesmente delimitar os passos que me levam de uma tarefa a outra, e as tomadas de decisão. Ou eu posso estar numa atividade simples, lá no nível micro, bem detalhado, onde eu vou já descrever o fluxo do detalhe da informação para que ela chegue naquele ponto onde ela chegou. Mas basicamente o enfoque é representar o fluxo de controle das atividades em questão dentro de um processo, ok? Aqui eu tenho
uma visão de um diagrama de atividades, eu tenho o início lá em cima, na bolinha preta, e aí cada caixinha dessas representa uma tarefa ou uma atividade, depende do nível de complexidade que eu estou definindo aqui. E aí eu tenho, ó, tomadas de decisão, são representadas pelo losango. Você vai ver que a cada vez que aparece um losango eu tenho 2 caminhos a seguir e uma série de outras estruturas. E assim eu vou percorrendo o caminho do meu fluxo de tarefas dentro de um processo do meu sistema. A sequência, gente, diagrama de componentes. O que é um diagrama de componentes? Ele me oferece uma visão estática de quais são os módulos e quais são os componentes que o meu sistema trabalha. Ele é um diagrama mais simples e basicamente ele fala quem que existe no meu sistema em termos de componentes, em termos de elementos. Quem que está ali, quais são eles e como eles estão posicionados. Então, esse é um exemplo de um diagrama de componentes. Basicamente, cada caixinha dessa representa um componente. E aí eu posso ver que nesse sistema eu tenho um sistema de gerenciamento de banco de dados, eu tenho um gerenciador de autoatendimento, eu tenho caixas eletrônicos lá em cima, tenho um firewall no meio para poder fazer a proteção, tenho um módulo de gerenciador de contas. Então esses são os elementos, são os componentes que fazem parte do meu sistema e a ligação entre eles. E aí, o que cada ligação dessa representa também. Esse é um diagrama bem mais simples. E aí, na sequência, diagrama de implantação. O que é o diagrama de implantação? Eu vou implantar meu software. Quais são os elementos que estão por trás da implantação do meu software? Então, esse diagrama vai representar toda a estrutura física pela qual o meu sistema, e que está por trás do meu sistema no momento dele ser implantado. Então, eu vou ter servidores, eu vou ter banco de dados, eu vou ter rede dessa maneira. Vamos ver o exemplo aqui que vai ficar fácil. Aqui eu tenho um diagrama de uma implementação onde eu falo, dentro daquela mesma visão, o meu caixa eletrônico, eu vou ter uma interface, aí eu tenho uma comunicação TCP/IP com o meu firewall, aí eu tenho o meu firewall se comunicando via servidor de comunicação, também via TCP/IP, aí o meu servidor de comunicação se comunica com o gerenciador de autoatendimento, com o sistema de gerenciamento de banco de dados e com o gerenciador de contas lá no final. Então é a mesma visão do anterior de componente, só que agora numa visão de implantação. Então essa é a forma como isso vai ser implantado em termos de estrutura física para que o meu sistema possa entrar em utilização. Na sequência, eu mostro uma visão geral de todos os diagramas da OML e como que eles estão distribuídos, e assim a gente finaliza. Como que é essa distribuição? De um lado, lá na frente, eu tenho diagramas de estrutura, os diagramas estruturais da OML. E aqui, mais perto de mim, eu tenho os diagramas comportamentais da OML. Essa separação me dá uma visão do que está relacionado aos diagramas que estão relacionados com a questão estrutural do meu sistema, o que faz parte do meu sistema em termos de estrutura, de como ele é estruturado, e os diagramas do lado de cá são mais para representar o que faz parte do meu sistema em termos de comportamento. Então são diagramas que refletem questões comportamentais do meu sistema. E aí dentro dos estruturais, a gente vê nas caixinhas circuladas de vermelho lá na direita, são 6. O diagrama de classes, que representa a estrutura de classe, diagrama de instalação, estrutura física de instalação, na qual vai ser instalado meu software, diagrama de objetos, diagrama de pacotes, diagrama de estrutura composta e diagrama de componentes. Então todos esses 6 lá da direita são os diagramas estruturais. E mais perto de mim aqui, do lado de cá desse organograma, a gente tem os diagramas comportamentais, onde a gente tem uma divisão inicial aqui em cima, que são os diagramas de caso de uso, e os diagramas de atividades refletem funcionalidades, refletem fluxo de informação no meu sistema, como que o sistema se comporta. Eu tenho o diagrama de estados, quais são os estados que os meus objetos assumem, qual é o comportamento do meu objeto com relação à utilização do meu sistema. E aqui eu tenho os diagramas de interação, que é outra subdivisão, onde eu tenho esses 4 aqui embaixo, que são os diagramas que representam as interações do meu sistema. Eu vou ter diagrama de temporização, diagrama de sequência, diagrama de visão geral de integração e, por fim, diagrama de comunicação, ok? Vocês vão reparar que a gente não mostrou
todos eles, todos os 13 diagramas, nessa visão resumida que eu dei. O diagrama de temporização, por exemplo, é um diagrama que eu não mostrei, visão geral de integração também não, que são alguns dos diagramas que a gente não vai trabalhar durante o curso, porque eles não são pertinentes para a visão que a gente quer dar. São diagramas menos utilizados e a gente trabalha eles de outra forma, e durante as videoaulas sequência a gente vai ver como que é isso, ok? Bom, gente, por fim é isso. Vou passar as referências aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido dar uma visão geral. É só uma primeira aula do que a gente vai estar vendo aqui para frente, as próximas aulas. Cada um desses diagramas a gente vai entender como que cria, por que aqueles elementos estão dispostos daquela maneira, o que eles significam, o momento da aplicação onde cada um deles deve ser usado. E aí a gente, no final desse curso, vai estar, se Deus quiser, sabendo fazer a modelagem de um sistema completo, sabendo criar todos os diagramas, aplicar e conseguir estar desenvolvendo essa tarefa aí, ok? Com relação às referências, gente, esses foram os 2 livros básicos utilizados para a confecção desse slide. Vão ser os 2 livros que vão nortear esse curso até o fim, ok? E eu peço para que vocês acessem os livros, tenham acesso aos livros e estudem pelo livro. O slide, ele por si só não é suficiente para passar todo o conhecimento. O slide é um roteiro de aula, é uma explicação que eu dou aqui, mas o livro tem cada um desses pontos que eu falei aqui de forma muito mais detalhada, com mais exemplos. São páginas e páginas onde vocês vão poder ver isso com muito mais calma. Então estudem pelos livros, que o conteúdo do livro está mais denso, é mais detalhado. Isso aqui é uma visão resumida, de fato, um roteiro de aula para eu poder explicar para vocês como que é aquilo que está lá no livro, ok? Então, usem os livros. Até a próxima aula. Obrigado, gente.